Quando olhamos para o céu de dia, nós podemos ver um enorme objeto brilhante que aquece nossos dias. Quando olhamos para o céu à noite, vemos inúmeros pontinhos brilhantes na imensidão do espaço. Isso que nós vemos são as estrelas. Algumas têm milhares de anos, outras têm bilhões. Algumas delas já não existem mais. Hoje, você verá como é o ciclo de vida das estrelas desde o seu surgimento até a sua morte. A história de vida das estrelas começa com uma nebulosa, uma nuvem de gás e poeira no espaço, com dimensões que vão de dezenas a centenas de anos-luz de diâmetro. Elas são formadas por hidrogênio, hélio e outros elementos, juntamente com a poeira cósmica. A gravidade faz com que toda essa poeira e gás comece a se atrair, num processo que pode durar até milhões de anos. Quanto mais esses elementos são atraídos, mais eles começam a se mover rapidamente, atingindo uma temperatura de milhões de graus Celsius. Por conta de serem o ponto inicial da vida das estrelas, as nebulosas também são conhecidas como o berçário das estrelas. E conforme todo esse agregado de matéria vai se acumulando, ocorre o surgimento do que chamamos de uma protoestrela. Uma protoestrela é como um embrião de uma estrela em formação. Nessa etapa, a gravidade começa a ficar mais forte, pois a protoestrela continua atraindo matéria para o seu centro, criando um ciclo de ganhar mais massa e gerar mais gravidade. Conforme a protoestrela vai ganhando mais massa, ela fica suprimida no seu próprio peso, ficando cada vez mais densa e aumentando assim a sua temperatura, e acaba iniciando o processo que chamamos de fusão nuclear. Essa foto que vocês estão vendo é da protoestrela Herbig-Haro 46/47. Eu com certeza não devo ter pronunciado o nome certo, mas o que vale é a intenção. E uma vez que o processo de fusão nuclear se inicia, a protoestrela começa a fusionar hidrogênio, gerando assim hélio em sua composição. E a partir do momento em que uma protoestrela passa a fazer a fusão nuclear, ela se torna uma estrela. É justamente nesse momento que a estrela começa a gerar muita energia, calor e brilhar de forma intensa. Nesse momento, a pressão exterior está em perfeito equilíbrio com a pressão interior da estrela, o que significa que a força gravitacional é igual à força que a estrela gera ao se expandir pela fusão nuclear. E nesse período, a estrela pode se manter estável por até bilhões de anos. É nesse estágio que o nosso Sol se encontra. Mas após milhões ou até bilhões de anos, a estrela esgota toda a sua fonte de hidrogênio, cessando assim a fusão nuclear. Nesse período, a força gravitacional é maior do que a força interna da estrela, fazendo ela contrair o seu tamanho até ficar tão densa que ela começa a fusionar hélio como seu combustível. E quando o hélio acaba, o ciclo continua, com elementos cada vez mais pesados em seu interior. Durante a vida da estrela, ela fusiona os elementos na respectiva ordem: hidrogênio, hélio, carbono, oxigênio, neônio, magnésio, silício e, por fim, o ferro. Só que, após a estrela esgotar todo o seu hidrogênio, ela inicia então uma outra etapa no seu ciclo de vida. Mas o que acontece exatamente vai depender do tamanho da estrela e da quantidade de elementos e massa presentes em sua composição, podendo seguir dois caminhos diferentes. Vamos voltar um pouco no tempo. Talvez alguns bilhões de anos. Nesse momento, presenciamos a transformação de uma protoestrela para uma estrela. Mas digamos que em sua formação havia pouco gás e poeira cósmica para a estrela agregar em sua massa. Como resultado disso, temos o surgimento de uma estrela pequena, de sequência principal, como o nosso Sol. A estrela ela vai viver sua vida normalmente, até chegar o momento em que vai esgotar todo o hidrogênio em seu interior. É nessa hora que ela passa a fusionar hélio, e ela vai crescer. E vai crescer muito, se tornando o que chamamos de gigante vermelha. É estimado que o nosso Sol irá se tornar uma gigante vermelha em aproximadamente uns 5 bilhões de anos. E quando isso acontecer, acredite em mim, você não vai querer estar aqui na Terra, pois o Sol vai se expandir tanto que ele vai engolir Mercúrio, Vênus, a Terra e talvez até Marte vai ser engolido nessa brincadeira. Além disso, é estimado que quando o Sol se tornar uma gigante vermelha, a zona habitável do Sistema Solar irá se deslocar para a órbita de Júpiter e Saturno, fazendo com que muitos de suas luas se tornem planetas oceânicos. Mas voltando ao ciclo de vida das estrelas, as gigantes vermelhas elas vivem no processo de fusão de hélio em seu interior, até eventualmente o hélio ter se esgotado.
Nesse momento, pela gigante vermelha não ser densa o suficiente para fusionar elementos cada vez mais pesados, ela fica instável, e a partir daí ela começa a perder suas camadas exteriores. Mas um fenômeno interessante acontece. Conforme as camadas exteriores vão fugindo da estrela, elas formam uma nebulosa planetária, que com o passar do tempo poderão dar origens a outras estrelas. Alguns exemplos de nebulosas planetárias são a nebulosa de Hélix, a nebulosa cabeça de cavalo, a nebulosa olho de gato, a nebulosa águia, entre outras. E após expelir toda sua camada exterior, ficamos apenas com o núcleo da estrela, que é chamado de anã branca, um pequeno astro, do tamanho da Terra, mas é muito quente e brilhante. Eles não realizam fusão nuclear, então seu brilho vem do calor residual de seu interior. E eventualmente, após bilhões de anos, a anã branca esfria, ficando cada vez menos brilhante até se tornar o que chamamos de anã marrom, um astro que não tem nem sequer energia o suficiente para emitir luz. Pesquisadores e astrônomos ainda estão estudando as anãs marrons, mas até onde se sabe, elas vivem hipoteticamente por até trilhões de anos. E este é o fim das estrelas pequenas. Vimos então o ciclo de vida das estrelas pequenas. Hora de seguirmos então para o ciclo de vida das estrelas grandes ou supermassivas. Passando então de uma protoestrela para uma estrela de sequência principal, inicia então sua nova etapa do seu ciclo de vida, em que a estrela segue fusionando hidrogênio em seu interior. A principal diferença aqui é que quando ela esgota o seu hidrogênio e começa a fundir hélio, ao invés dela se tornar uma gigante vermelha, ela vai se tornar o que chamamos de supergigante vermelha. Como as supergigantes vermelhas são mais densas, o processo de fusão de elementos ocorre mais rápido, diminuindo sua expectativa para alguns milhões de anos. Porém, por conta da sua densidade, esse tipo de estrela não perde sua camada exterior quando esgota seu estoque de hélio. Ao invés disso, ela continua o processo de fusão nuclear, gerando elementos cada vez mais pesados, ficando assim cada vez mais densa. Eventualmente, após fusionar todos os elementos e chegar no ferro, a fusão para, fazendo com que a força gravitacional seja muito maior do que a força interna da estrela. Isso faz com que a supergigante vermelha colapse sob seu próprio peso. Uma vez colapsada, a energia gerada é tão intensa que uma supernova acontece. Supernovas são justamente o nome que os astrônomos dão para esse momento de explosão das estrelas. E essas explosões são tão brilhantes que podem ofuscar o brilho de uma galáxia inteira por semanas. No ano de 1181, ocorreu o que chamamos de a explosão da estrela hóspede chinesa, uma supernova tão poderosa que pôde ser vista a olho nu nos céus asiáticos da Terra. É durante a supernova que elementos mais pesados que o ferro são formados e são jogados para a vastidão do universo. É daí que surge o ditado que diz que nós somos poeira das estrelas. Esses elementos, com o passar do tempo, podem formar planetas, luas, cometas, asteroides e até outras estrelas. Porém, a vida da estrela ela não acaba aí, pois dependendo da massa dela, ela pode ter mais dois destinos. Por ela ser muito densa, após a supernova, acaba sobrando um núcleo, que chamamos de estrela de nêutrons. Ela tem esse nome porque durante o momento em que a supergigante vermelha colapsa sob seu próprio peso, os prótons e os elétrons eles se fundem, dando origem para essa estrela de nêutrons. Quando eu digo que essa estrela é muito pequena, é porque ela realmente é pequena, tendo um raio que varia de 10 a 20 quilômetros. Porém, as estrelas de nêutron, apesar de serem pequenas, elas têm uma massa maior que a do Sol. Então imagine toda essa massa comprimida num volume pequeno, gerando uma densidade gigantesca. Para se ter ideia, uma colher de chá de matéria de estrela de nêutrons pesaria algo como 100 milhões de toneladas. Mas agora, vamos imaginar que a supergigante vermelha ela era muito mais densa do que isso. Muito mais densa do que a estrela que gerou uma estrela de nêutrons. O destino dessa supergigante é ainda mais inacreditável. Por ser ainda mais densa, durante a supernova, o núcleo da estrela acaba colapsando sobre a própria massa, mas dessa vez ela colapsa em um volume que tende a zero. E então, é neste momento de uma massa enorme, comprimida a um volume de zero, temos então uma densidade infinita. E com a densidade infinita, nós temos nada mais, nada menos que o nascimento de um buraco negro, um astro tão denso que nem a luz consegue escapar. E uma vez que uma estrela se torna um buraco negro, sua expectativa de vida se estende por até trilhões de anos. Para vocês terem uma noção, depois que tudo no universo morrer, ainda existirão buracos negros pairando por aí. Agora,
Você sabe então como é todo o ciclo de vida das estrelas, desde o seu nascimento até a sua morte. E se você tiver interesse em entender o que são buracos negros e como é o seu ciclo de vida, eu recomendo que vocês assistam o vídeo que está aparecendo aí na tela. Então, muito obrigado a todos que assistiram e Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.